o tema que eu vou abordar hoje, o que eu vou conversar hoje, vai ser sobre desencarne. Então, o tema desencarne está muito presente hoje no nosso dia a dia atual. Mas eu não quero falar do desencarne assim, da forma como a maioria de nós está cansada de ouvir nos nossos noticiários, não. Eu quero falar de uma maneira bem diferente e que talvez ajude você a diminuir a sua dor, caso você esteja passando por algum episódio de algum desencarne de algum ente querido. Nessa fase de pandemia do mundo, é possível que muitos de nós tenhamos alguém que tenha desencarnado e que a gente esteja com o coração um pouquinho apertado, que a gente esteja sofrendo um pouquinho. Então, hoje, como eu disse, lá na casa do Caboclo Birajara, nós tivemos um desencarne ontem, muitos de nós estamos com o coração dolorido. Mas por quê? Por que, minha gente, que nós sentimos essa dor? Por que nós sentimos essa dor se a espiritualidade sempre nos ensina sobre a inexistência da morte, sobre a eternidade do espírito? Aliás, se você está assistindo essa palestra, é porque você mesmo, em algum momento, já teve contato com instruções espirituais. Seja porque ou você frequenta algum lugar, algum terreiro, algum centro espírita, ou então porque você já leu livros psicografados, por exemplo, que sempre dão informações sobre a continuidade da vida. Aliás, também o próprio fato de haver um lugar onde haja espíritos se manifestando, um centro, um terreiro, por exemplo, e o fato também de ter livros escritos por espíritos, já seria uma confirmação da vida espiritual, né? Mas a gente até compreende isso tudo. A gente até compreende todas as instruções que os espíritos nos dão. A instrução de que quando a gente desencarna, o espírito sai da matéria, mas que a vida continua, que nós somos eternos. O nosso lado racional até compreende muito bem tudo isso. Só que compreender não significa ter certeza. E tanto é assim que quando a morte chega para um parente próximo ou para alguém que a gente gosta muito, às vezes fica muito difícil de segurar, fica muito difícil da gente ficar bem. Isso é natural. Nós somos seres encarnados e por sermos seres encarnados, a gente não tem a visão do mundo espiritual. Então, quando a gente escuta algum espírito conversar com a gente sobre a vida eterna, ou quando a gente lê livros espíritas que são escritos por espíritos e que por si só já demonstrariam a vida espiritual, quando a gente lê, aquela história cai muito bem na nossa mente, é muito bonitinha, tem uma lógica muito grande, mas quando a gente está no olho do furacão, quando a gente tem alguém próximo a gente que a gente gosta muito que desencarna, às vezes, aliás, na maioria das vezes, a gente não fica bem. É nessas horas que toda a compreensão que a gente achava que tinha, quando a gente lia as obras espíritas, quando a gente conversava com algum espírito através da incorporação, por exemplo, é nessas horas que toda essa nossa compreensão que a gente achava que tinha, naquele momento, é colocada à prova. Naquele momento é que nós vemos se nós realmente acreditamos, se nós realmente temos certeza de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que a gente conversa com os espíritos. E na maioria das vezes, nós acabamos vendo que a gente não tem tanta certeza assim, porque a gente sofre. Se a gente tivesse certeza absoluta, absoluta, que a morte é como ir ali e voltar, exemplo, a gente não teria sofrimento, porque a gente saberia que seria como uma viagem, vai ali e daqui a pouco volta, ou daqui a pouco a gente se encontra. Mas a gente gosta das explicações, a gente compreende as explicações, mas a gente tem um certo bloqueio para a gente admitir essas explicações com tanta certeza assim. Aliás, se houvesse certeza, como eu falei, não haveria sofrimento nenhum. Por isso, por esse motivo, minha gente, e por tudo isso que a gente conversa, das pessoas próximas que desencarnam, nesse momento em que as pessoas que a gente gosta desencarnam, é muito importante que a gente encontre alguém que possa nos auxiliar com alguma experiência diferente, que possa trazer a gente à tona de novo, que possa nos ajudar com um pouquinho de esclarecimento espiritual, para ver se tira a gente daquele sentimento de dor. Não importa se a gente já sabe tanta coisa, se a gente já compreendeu tanta coisa, já leu tanto livro, o que importa é aquele sentimento que está ali dentro. O que a gente leu, o que a gente escutou, o que a gente compreendeu, tem a sua validade, sim, mas se aquilo não entrou verdadeiramente, a gente vai sofrer. E é importante neste momento que a gente encontre alguém, pelo menos, que possa nos dar uma outra visão, ou que possa ajudar a gente a sair um pouquinho daquela dor. E é por isso que eu estou conversando com vocês sobre esse tema. Eu estou conversando com vocês sobre esse tema porque eu conheço muita gente e eu percebo
que eu particularmente já tive algumas experiências com a morte que me facilitaram a ter uma visão um pouco diferente da grande maioria das pessoas. Eu queria compartilhar isso com você. Deixa eu te ajudar, deixa eu falar para você sobre o desencarne de uma outra maneira. Como eu disse, eu tenho uma visão um pouquinho diferente e eu quero muito compartilhar com você para ajudar você a diminuir a sua dor. Se você perder alguém querido, se você tiver alguém que desencarnou, que você gostava muito. Tem horas que a gente precisa escutar isso que eu vou falar para você, para o bem do nosso próprio coração. Então eu queria começar a falar, falando uma coisa que aconteceu comigo e que mudou para sempre a minha visão sobre o desencarne. Foi o meu primeiro contato com a espiritualidade. Eu já comentei aqui em outras ocasiões que eu, desde criança, desde os meus 3, 4 anos, eu me projeto conscientemente no astral. O que é projetar no astral? O que é a projeção astral? É sair do corpo de uma forma consciente. E o fato de eu me projetar, o fato de eu sair do corpo de forma consciente, despertou em mim uma curiosidade enorme sobre a vida espiritual. Porque quando eu saía do corpo, eu via espírito. Quando eu saía do corpo, eu conversava com o espírito, eu tinha contato com o espírito. Então isso mudou para mim a minha vida. Isso aconteceu na minha infância e isso mudou a minha vida para sempre, porque eu tinha contato com o espírito. E a partir daí, as coisas foram sucedendo para mudar a minha visão sobre a morte. Então, como eu me projetava, a partir dos meus 10 anos, mais ou menos, eu caí dentro do estudo espiritual, comecei a devorar livros espíritas, obras sobre projeção astral, porque eu queria entender aquilo que acontecia comigo. E aí, nessa época, e aí que vem um fato interessante que eu queria conversar com vocês e que talvez ajude vocês a passar por esse tipo de dor. Nessa época que eu estudava bastante, no começo da minha adolescência e até minha adolescência inteira, eu ia para o meu quarto, eu pegava os livros, eu começava a ler, começava a estudar, e os espíritos começaram a se aproximar de mim para me ajudar no estudo. Então, antes, quando eu era menorzinho, eu via espírito quando eu estava fora do corpo. No início da minha adolescência, eu comecei a ver espírito normalmente. Então, durante a minha adolescência inteira, enquanto eu estudava, o meu quarto às vezes era frequentado ao mesmo tempo por 5, 6 espíritos diferentes que ficavam ali comigo, fazendo resenha sobre a vida espiritual. Só a minha mãe que sabia disso, eu contava só para ela, evidentemente, e ela me incentivava, né? Ela falava para eu encarar tudo aquilo com naturalidade, e isso me ajudou bastante, porque quando a gente encara com naturalidade, a gente não cria bloqueio. Então, nessa época, o que eu queria dizer para vocês é que nessa época, o meu contato com a espiritualidade era tão grande, assim, de ver os espíritos, de conversar com os espíritos, que lá no meu quarto, às vezes, eu confundia os espíritos com encarnados, a ponto de pedir para o espírito apagar a luz do meu quarto, e depois eu lembrar, não, é espírito, não vai conseguir apagar, eu que tenho que ir lá apagar a luz. Eles sentavam na minha cama para conversar comigo, para me explicar aquilo que eu estava lendo, deitavam-se do meu lado na minha cama para ler junto comigo alguns livros, para irem me explicando. Enfim, os espíritos me explicaram muitas coisas. E eu sempre que não compreendia alguma coisa do que eu estava lendo, eles me explicavam. Até que uma vez eu cheguei no tema morte. Eu não me lembro qual era o livro que eu estava lendo na época, se era, talvez fosse o livro dos espíritos, não sei. Mas eu sei que eu cheguei no tema morte. E aí aquele tema me chamou a atenção, porque eu estava ali no início da minha adolescência, talvez eu não conseguisse compreender bem ainda o que era morte, né? E aí um daqueles espíritos deitou-se do meu lado, na minha cama, e começou a conversar comigo sobre o que era morte. Falou muitas coisas. E eu me lembro bem de uma frase que ele falou para mim, que eu nunca me esqueci, tanto que eu estou repetindo para vocês aqui. Ele falou para mim assim, olha, a morte é o fim dos sofrimentos no mundo material. A pessoa morre quando ela termina de cumprir toda a programação a que ela se propôs naquela vida. Uma frase muito simples, mas eu vou repetir para você pensar comigo. Ele falou para mim, a morte é o fim dos sofrimentos no mundo material. A pessoa morre quando termina de cumprir toda a programação a que se propôs naquela vida. Essa frase mexeu muito com a minha cabeça. Eu fiquei pensando sobre aquilo assim, direto, porque a ideia que aquele espírito estava me passando era uma ideia bem diferente do que as pessoas falavam, do que eu ouvia as pessoas comentar. A ideia que ele estava me passando sobre a morte era uma ideia de quê? De libertação. E também um tipo como um atestado de sucesso. Olha, você conseguiu, você venceu tudo, conseguiu cumprir tudo que você planejou. Parabéns, pode voltar para casa. Era mais ou menos essa a ideia.
A ideia de uma libertação por ter conseguido um êxito, por ter conseguido passar, superar tudo aquilo que a gente tinha se proposto antes de encarnar. Então, a visão que esse espírito me passou foi uma ideia muito positiva da morte, e não a ideia de perda, não a ideia de dor. Aí, eu, no alto dos meus 12, 13 anos, alguns dias depois, eu estava na casa da minha avó, e aí surgiu o assunto morte, alguém tinha morrido. E eu falei duas coisas ali para minha avó. Eu falei para ela, que bom que fulano morreu, né? Quer dizer que ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. E aí eu completei. E eu tô doido para chegar o dia da minha morte. A minha avó olhou para mim e depois foi falar com a minha mãe. Eu caí na besteira de falar com ela que eu tô doido para chegar o dia da minha morte, com meus 12, 13 anos. Porque era assim que o Espírito tinha me dito. Ele seria a morte para o Espírito, da forma como ele tinha me ensinado, seria o sinal de que eu tinha feito tudo o que eu tinha me proposto para fazer. E por isso, podia acabar com meus sofrimentos, podia voltar para o mundo dos espíritos. Então eu me lembro muito bem de eu ter falado para minha avó, eu tô doido para chegar o dia da minha morte, mas com essa ideia. Quer dizer que quando eu chegar o dia da minha morte, quer dizer que eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer. Sucesso, ganhei, venci. Agora eu ganho a oportunidade de voltar para casa. Era essa a minha ideia. O que aconteceu? Minha avó, obviamente, eu não preciso nem dizer que ela foi correndo falar para minha mãe, né? E aí ela foi falar para minha mãe: olha, tem que ver o que está acontecendo com esse garoto. Ele está com algum problema, ele deve estar em depressão, procura um psicólogo para ele. Foi falar com a minha mãe que eu estava em depressão. Não era nada disso. É a visão da morte que eu tinha, porque o Espírito tinha me informado que ela não era ruim, que ela era assim o final de uma etapa a que eu tinha me proposto fazer e que era um sinal de libertação dos sofrimentos da matéria. Aí a minha mãe veio conversar comigo, né? Ela me chamou no quarto, veio conversar. O que é isso? O que está acontecendo com você? Você está querendo morrer? Eu falei, não, mãe, não estou querendo morrer. Ah, mas é porque a sua avó me disse que você falou isso. Aí eu expliquei para minha mãe entendeu, minha mãe riu e ela falou para mim assim, olha, eu entendi o que você falou, só que eu te aconselho a não falar isso para ninguém, porque as pessoas não vão entender dessa forma. Aí quando ela falou isso para mim, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Por que é tão difícil para as pessoas verem assim? Por que é tão difícil das pessoas encararem a morte como o final de uma etapa que ela tinha se proposto cumprir? O final de uma série de provações que ela tinha que passar, que trouxeram sofrimentos e que ela botou na sua programação reencarnatória e que venceu. Por que é tão difícil das pessoas verem assim? E aí então comecei a pensar, a raciocinar sobre essa dificuldade que as pessoas têm de encararem a morte como uma libertação, como um prêmio, vamos dizer assim, né? E aí, buscando essa resposta, eu percebi, minha gente, que quanto mais receio da morte a pessoa tem, menor é a sua condição de tanto se comunicar com os espíritos que partiram, quanto de compreender a morte. Então, quanto mais receio da morte, menor é a condição de compreendê-la e menor é a condição de continuar conversando com o espírito que desencarnou. E quanto menos e aí o contrário também, né? Quanto menos se consegue se comunicar com os espíritos que partiram, quanto menos se consegue ter compreensão da morte, maior é o medo. Então, maior o medo, maior o medo, menor a compreensão. Menor a compreensão, maior o medo da morte. Eu descobri que o nosso subconsciente, analisando isso, eu descobri que o nosso subconsciente bloqueia esse tipo de contato. Então, se você tem medo da morte, por exemplo, você vai ter muita dificuldade de continuar conversando com alguém que você gosta, com seu filho, pai, mãe, irmão, amigo, que desencarnou. Porque o seu subconsciente vai bloquear. Se você não tiver medo, o seu subconsciente não bloqueia. Se você não tiver medo, se você compreender a morte como ela realmente é, que é uma libertação do espírito. É simplesmente o final da matéria. A matéria se desfaz, o espírito está livre. Se você conseguir compreender dessa forma, mas compreender de verdade, não é simplesmente guardar na sua cabeça as informações que leu no livro espírita, a conversa que teve com o guia, com o espírito incorporado em alguém. Não é isso. É entender, assimilar essa verdade. Se você consegue assimilar essa verdade, tê-la como verdade verdadeira dentro de você, o seu subconsciente não tem mais bloqueio. E não tendo mais bloqueio, fica muito mais fácil de você continuar conversando com aquele que partiu, com aquele que desencarnou. Então, o nosso subconsciente, se a gente tem receio, se a gente não compreende a morte desta forma, ele vai bloquear e vai nos impedir de ter contato com quem desencarnou, e aí por isso a gente vai ter cada vez mais dificuldade de ver a morte como ela é. É um ciclo vicioso.
Em relação a esse negócio de continuar a ver espíritos depois que o espírito desencarna, eu não tenho bloqueio nenhum com a morte, eu não tenho problema nenhum com a morte, justamente por causa disso que os espíritos me ensinaram lá na minha adolescência e que entrou na minha cabeça. A morte é uma libertação, ela acontece quando a gente terminou de cumprir tudo o que tinha que fazer. E aí, então, a minha ligação com a minha mãe, durante a minha vida inteira, sempre foi muito forte. Na minha fase já adulta, eu comecei a viajar muito por conta da minha profissão, mas sempre que minha mãe tinha um problema na casa dela, eu longe, estivesse eu onde estivesse, eu sentia e eu telefonava para ela, ela confirmava. E o contrário também, quando eu tinha algum problema, ela sentia. Então a gente tinha e tem ainda uma ligação muito, muito grande. Então eu, sem ter nenhum tipo de bloqueio psicológico em relação à morte, e tendo essa ligação tão forte com a minha mãe, não houve dificuldade nenhuma em quando ela desencarnou, ela veio falar comigo imediatamente. Quando ela desencarnou, ela estava no hospital, eu estava na casa dela, na cozinha, e ela veio falar comigo: olha, morri. Morri e eu queria que você fizesse isso, assim, 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 assim. Ela terminou de falar comigo, eu me levantei, fui ali. Ela tinha um terreiro na casa dela, ela era mãe de santo, ela tinha um terreiro. Ela terminou de falar comigo, me levantei, fui no terreiro, apaguei a vela, comecei a fazer algumas coisas. Daqui a pouco o telefone tocou. Olha, a sua mãe morreu. Mas para mim não era surpresa, ela já tinha vindo falar comigo que morreu. E eu encarei com a naturalidade. Ela veio conversar comigo. Isso é mais uma prova de que se a gente quiser manter contato com algum desencarnado, para que a gente tire esse medo da morte, é importante não temer a morte. É importante compreender a morte da forma como ela é. Compreender o que os livros dizem, assimilar aquelas informações como verdadeiras. Aí você vai continuar podendo ter contato e cada vez mais a morte vai ser para você algo que não lhe assusta. Você cada vez mais vai ver a morte como uma continuidade, só que de uma forma diferente. E aí fica muito mais fácil da gente passar por esta separação. Tanto fica mais fácil que a minha mãe morreu e ela veio conversar comigo, e 7 dias depois da minha mãe morrer, a gente, quando as pessoas desencarnam, né, a gente faz preces pelos espíritos uma semana depois, que é para ajudar o espírito lá no mundo espiritual a recobrar consciência, enfim, uma série de coisas. Então, 7 dias depois da morte da minha mãe, o que eu fiz? Reuni todo mundo. Vamos fazer a prece, vamos vibrar por ela, para ela receber os nossos bons sentimentos, as nossas boas vibrações. Lá na casa do Caboclo Birajara, o auditório ficou cheio, com gente em pé, porque estavam ali todos os filhos de santo dela, eram mais de 100, estavam os filhos da casa do Caboclo Birajara, e na primeira fila, assim, na minha cara, estavam todos os meus parentes, pai, irmã, irmãs, sobrinha, tia, primo, a família toda ali na primeira fileira. Como é que todos estavam? Chorando. Todos os filhos de santo da minha mãe chorando. Na primeira fileira, a minha família toda se debulhando. E eu ali, na frente de todos, para fazer aquela reunião, para fazer a prece por ela. E para tentar confortar todos, né? Ou seja, eu, filho dela, que em outras, se fosse assim, se eu não tivesse essa consciência espiritual que o espírito lá na minha adolescência me passou, talvez eu não tivesse condições de fazer aquela prece, de fazer aquela reunião, talvez eu estivesse também ali chorando, me debulhando, mas isso não era importante, me debulhar em lágrimas. O importante é fazer a prece, o importante é cuidar dela, é ajudar a minha mãe, que naquele momento estava recém-desencarnada. E aí eu fiz a prece de uma forma tranquila. Eu tinha que me controlar às vezes, porque a tristeza é contagiante, né? Assim como a alegria é contagiante, a gente entra num lugar que está todo mundo rindo, a gente ri também. A gente vai num lugar que está todo mundo chorando, daqui a pouco a gente começa a ficar triste também. Então eu tinha que me controlar às vezes por causa disso, mas não era por causa da morte. A minha mãe continuava viva, a minha mãe continuava conversando comigo, e eu realizei ali com serenidade aquela reunião, onde na primeira fila estava a minha família toda chorando, se debulhando em lágrimas. Aí, esse tipo de reunião, essa reunião que eu fiz, com ela, eu ganhei o título na minha família de frio. Teve familiar meu que saiu dali, que depois veio conversar comigo, que tinha certeza que eu não gostava da minha mãe, porque eu parecia muito frio ali. Só que a questão não é ser frio. A questão não é não amar a minha mãe, é claro que eu a amo. E a questão não é ser frio, a questão é compreender a morte. É saber que a minha mãe continua viva
que eu poderia continuar a conversar com ela. Talvez não com tanta frequência como no dia a dia, mas ainda assim seria possível. E é isso que acontece. Isso já tem anos e eu converso com a minha mãe de vez em quando ela vem aqui, de vez em quando eu vou lá, de vez em quando a gente conversa. Ou seja, não mudou muita coisa. A frequência, claro, mudou. Antes eu a via todos os dias, né, quando ela estava viva, agora eu não vejo todo dia, mas a gente continua se encontrando. Se eu tivesse um bloqueio com relação à morte, se eu tivesse receio em relação à morte, se eu sofresse com a morte, eu não ia conseguir isso. Ia ser muito pior. Então eu continuo vendo minha mãe, a gente continua se encontrando. A penúltima, eu ia falar a última, mas não, a penúltima visita dela foi no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário em outubro. Aí foi assim, alguns dias antes de eu fazer os meus 50 anos, a cabocla Janaína me avisou: olha, estamos preparando uma surpresa para você. Aí eu perguntei até o que era, ela não me disse. E aí, no dia do meu aniversário, eu estava conversando de novo com a cabocla Janaína, nós conversamos um pouco, e aí ela falou: ó, tá na hora da surpresa. Eu tinha até me esquecido da surpresa, e aí entra a minha mãe e a minha avó para me dar os parabéns. E a minha mãe segurando um bolo redondo para cantar parabéns para mim. É claro que o bolo não era de glacê, né, gente? Pelo amor de Deus. Era um bolo plasmado. Mas, de qualquer forma, foi muito legal. Aí a minha mãe ainda falou para mim: olha, 50 anos é uma data especial. Você acha que a gente não iria vir aqui para te dar os parabéns? Olha como que o nosso relacionamento com os desencarnados pode acontecer. Agora, se você tiver bloqueio, se você não compreender a morte, se você vir a morte como algo, como motivo para tristeza, o seu cérebro vai bloquear e você nunca vai conseguir manter o seu contato com o mundo espiritual, com aqueles que partiram antes. Então, tudo isso que eu estou conversando com você não é novidade nenhuma para quem já tem contato com o espírito, tanto em terreiro quanto em centro kardecista, para quem lê livro espírita, não é novidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que eu quero reforçar é que é necessário viver essa verdade, tê-la como real, não apenas como uma possibilidade. Não é só achar uma história bonitinha, a questão de vida após a morte. Não é só falar assim: ai, que história linda. Como é lógico isso, né? Que legal essa história de reencarnação. Que legal essa história de continuar a viver depois que o corpo morre. Isso é o que a maioria faz. Quando algum conhecido nosso tem alguém que desencarna, a gente vai lá confortar e falar: olha, vocês vão se reencontrar depois. Fica tranquilo, o espírito é eterno. Mas quando é consigo? Qual é a reação? Se a sua reação, quando você perde alguém, aliás, perder não, porque esse não é o termo, ninguém perde ninguém. Quando alguém próximo a você desencarna, se a sua reação não é a mesma que você, com a qual você aconselha os outros, então você não tem aquilo como verdadeiro para você. Você não compreendeu realmente aquelas lições espirituais. Você não tem aquilo como real. Você tem como uma possibilidade bonitinha, como algo que o espírito falou, como algo que o romance da Zíbia Gasparetto explicou e você gostou. Mas você não assimilou, você não compreendeu essa verdade. Compreenda essa verdade. Quando você compreender essa verdade, todo o seu medo da morte vai diminuir, toda a sua dor em relação à morte de alguém vai acabar, porque você vai saber que ela continua. Não é acreditar que ela continua, é saber que ela continua, que a vida continua, que nós somos eternos, que ninguém morre. Você, de repente, a partir daí, vai conseguir ter contato com essa pessoa. E aí, quanto mais contato tem, mais certeza tem que a vida continua. E quanto mais certeza tem que a vida continua, mais contato tem. Ou seja, é aquela bola de neve, aquele ciclo positivo. Então a gente não precisa, não é que não tem aqui, a gente não precisa encarar o desencarne como fim, como despedida, com tristeza, com dor. Como eu disse, tudo isso que eu falei para você aqui, nada é novidade. São só experiências minhas que eu estou compartilhando com você para reafirmar tudo aquilo que você já ouviu. Tudo que você já compreendeu, mas que está faltando assumir como verdade para você. Ontem, a nossa cambona-chefe, lá da casa do Caboclo Birajara, desencarnou. Ela morreu? Não, ela não morreu. Daqui a pouco a gente vai conversar. Daqui a pouco eu vou saber como é que ela está. A gente vai ter notícias. Você poderia fazer isso também, se você não tivesse bloqueio. Se você não visse a morte com tanta tristeza, se você não visse a morte como fim, se você não visse a morte como dor, se você tirasse um pouquinho a visão tão materialista que todos nós temos, porque somos encarnados e não vemos normalmente, em condições normais, o mundo espiritual. Desacredite da matéria. Acredite na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Eu compartilhei com vocês aqui
experiências pessoais, coisas que me fizeram ver a morte de uma outra maneira. Eu nunca esqueci o que aquele espírito me disse lá nos meus 12 anos. Que a morte não existe, que ela é somente o fim do sofrimento terreno, porque aquele espírito cumpriu a sua missão. Então ele cumpriu a sua missão, ele não merece mais sofrer. Ele cumpriu a sua missão, ele não merece mais passar por tanto problema que a gente passa aqui na Terra. Palmas para aquele espírito. Isso mudou completamente a minha visão. É assim que hoje eu vejo a morte. A maior prova disso foi, como eu falei para vocês, o desencarne da minha mãe. E hoje, graças a Deus, a gente continua conversando, a gente se visita. Eu falei que no meu aniversário foi a penúltima vez que ela teve comigo, porque a última foi já esse ano, foi no começo do ano, que eu estava lá no terreiro, sozinho, estava arrumando alguma coisa, e eis que a minha mãe entra. Naquelas semanas eu estava muito preocupado com algumas coisas, estava triste com algumas coisas, e a minha mãe entra para me chamar a atenção. Ela veio falar comigo: vem cá, até quando você vai continuar assim? Até quando você vai ficar curtindo essa fossa? Não foi isso que eu te ensinei. Ou seja, até para brigar os espíritos. Essa é a desvantagem de continuar vendo a mãe morta. É porque ela continua brigando com a gente como se a gente tivesse 10 anos de idade. Veio me chamar a atenção. Então, isso que acontece comigo pode acontecer com você. Tira essa cortina da sua vista. Tira essa cortina, tira essa venda da sua vida. Tira a venda da morte. A morte não existe. A morte, como disse o Espírito, é somente o fim do sofrimento terreno, porque o Espírito conseguiu cumprir tudo que ele se propôs. É motivo de comemoração para o Espírito. Palmas, palmas para o Espírito que venceu a matéria. É assim que eu vejo, e é assim que você, se quiser, também pode ver a morte, sem dor, sem tristeza e com a compreensão do que ela realmente é. Minha gente, eu espero que as minhas palavras tenham ajudado você de alguma forma, que tenham ajudado a tirar um pouquinho dessa dor quando você perde alguém querido. Eu já perdi, vamos tirar essa palavra perder, ninguém perde ninguém. Eu já fui afastado de alguém querido, da minha mãe, por exemplo. Então, eu sei o que você pode estar sentindo, o que você pode sentir, só que você não precisa sentir isso. Tenha consciência do que é a morte. Não aceite para você os conselhos, as orientações que os espíritos nos dão, assim somente, superficialmente. Absorva aquilo, acredite, tenha certeza daquilo. E aí você vai ver como que a vida continua. Um grande abraço. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e que lhe dê mais confiança e mais serenidade sempre que houver um episódio de desencarne próximo a você. Que Deus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.
Senhor.